E aí galera, beleza? Tudo bem? Cara, eu queria começar a gravar alguns vídeos sobre operações que eu pego no mercado. Pra quem não sabe, eu opero Forex há algum tempo já. E eu queria mostrar um pouco sobre as operações que eu faço, né? O que que eu faço aqui dentro desse gráfico, né? O que que eu tô buscando aqui para poder lucrar no mercado e tal. E basicamente eu opero de uma forma específica, né? Operava usando médias, então o meu gráfico antes ele era dessa forma, né? Eu usava médias e tudo mais. E agora eu estou usando mais smart money, né? Que é um conceito mais institucional assim, de preço e tudo mais. E eu queria mostrar as operações que eu faço, né? Tanto quanto as que dão certo, tanto as que dão errado, né? Eu tô com essa conta aqui. Comecei ela com US$ 500, tá? Ah, não faz muito tempo. Não é uma conta real, tá? Já adianto isso. Não é uma conta real, é uma conta demonstrativa. Mais pra frente eu vou estar operando em conta real, mas por enquanto eu vou ficar na demonstrativa mesmo, né? Pra engajar aqui, né? Ter um pouco. Iniciar na real essas análises aqui. Que eu tô pensando em fazer, tipo, começar a gravar, no caso, as operações que eu pego, né? Como eu acabei de falar, tanto as que vão a favor, tanto as que vão contra, né? E no dia de hoje eu queria mostrar especificamente essas duas aqui, ó. Essas duas que eu peguei, né? Uma no USD que foi esse movimento aqui, e a outra foi no AUD USD, AUD USD. Né, e o que que eu visualizei basicamente nesses ativos, né? Eu vou explicar de uma forma, ah, no caso, como se vocês entendessem já sobre isso, mas ao longo dos vídeos que eu vou gravando, eu vou explicando um pouco mais sobre cada coisa, né? Então, como esse é o primeiro vídeo, eu vou falar de uma forma meio que resumida, assim, não entrando em detalhe tanto quanto as especificações do que eu tô falando e tal, mas mais pra frente isso vai ficando mais claro, né? Conforme eu vou explicando. Enfim, eu tenho aqui basicamente o que, né? Eu tenho um mercado lateral, né? Essas regiões aqui que eu marquei pontilhadas acima e abaixo significa uma lateralização do mercado, né? Então ele não está em tendência, né? No caso aqui a gente tem uma tendência de baixa e no caso, por exemplo, aqui a gente tinha uma tendência de alta. No caso aqui, o jeito que ele está se movimentando, ele está totalmente lateral. Então vocês percebem, né, que ele não vai nem para cima nem para baixo, né, num tempo gráfico maior. Aqui eu tô no H4, então cada barrinha dessa, cada candle que a gente chama desses, tem 4 horas, tá? Mas enfim, ele tá numa lateralização, tá? E quando eu jogo o gráfico um pouco aqui para trás, eu tenho essa região aqui. É uma região interessante do preço, tá? A gente chama isso aqui de order block, né? É uma região de order block, e regiões de order block, o preço ele tende a fazer um movimento contrário, digamos assim, entendeu? Então, o que que eu tava esperando que o mercado fizesse, né? Porque aqui foi bastante, digamos assim, esperado para isso acontecer, né? Podia ter acontecido outra coisa, mas aconteceu o que eu tava querendo que acontecesse. Então, basicamente, a gente tem o que aqui? A gente tem vários fundos, né? Vocês percebem que a gente tem vários fundos aqui, vários toques nessa região que eu marquei, essa região aqui pontilhada. Então, abaixo desses fundos aqui, dessas regiões que eu acabei de marcar, eu tenho muita liquidez, tá? E o que liquidez significa, basicamente? É dinheiro, né? Eu tenho muitas ordens aqui embaixo, tenho muito dinheiro para o mercado vir buscar. E o mercado é uma constante busca por liquidez, né? Porque ele precisa se movimentar, então ele precisa de dinheiro para estar se movimentando, que no caso é a liquidez, né? Pessoas com ordens aqui, porque quando o preço ele chega numa região ou de resistência ou de suporte, né? No caso aqui em cima é resistência, aqui embaixo é um suporte. Os pessoal compra, por isso que o preço se movimenta de forma lateral, né? Porque quando o preço chega aqui, o pessoal está comprando, então ele se movimenta a favor. Quando chega próximo a uma região de resistência, o pessoal vende, então ele se movimenta para baixo e assim vai. Só que chega um momento que o preço ele tende a buscar capturar toda essa liquidez.
Então quando alguém compra nessa região aqui e o mercado ele se desenvolve acima, o pessoal ele normalmente coloca o stop loss aqui embaixo. Stop loss basicamente é quando, por exemplo, se o preço vir contra a minha análise, eu tenho uma ordem aqui de stop loss. Se o preço bater aqui, a minha ordem é encerrada para mim não ir perdendo mais, entendeu? É como se fosse uma proteção, né? No caso é uma proteção, mas enfim. O mercado ele rompe essa lateralização aqui com esse movimento de baixa e ele vem buscar aquela região que eu mencionei aqui atrás do gráfico, que é uma região interessante, né? Quando eu jogo no tempo gráfico micro lá no 15 minutos, nos 5 minutos, onde cada barrinha dessa aqui tem 5 minutos, tem 15 minutos, o que eu estava esperando que o mercado viesse fazer depois, né, de chegar nessa região? Eu queria que ele me desse algum gatilho para me comprar, né? Porque ele já caiu muito, então a probabilidade dele fazer uma retração, né, de vir corrigindo esse movimento em algum momento é bastante alta. A gente só tem que esperar o momento certo, né? E o que ele vem fazendo aqui? Ele vem fazendo movimentações, né? Ele chega nessa região, ele fica meio lateral também. Ele não vai nem muito para cima e nem muito para baixo, dentro dessa região de order block que eu mencionei anteriormente. E quando ele faz esse movimento para fora do bloco, aí a gente já tem que cuidar, porque pode acontecer alguma coisa, algum gatilho de entrada aqui e tal. E o gatilho que eu identifiquei foi quando ele criou essa estrutura aqui, ó. É essa estrutura que a gente está visualizando agora. A mesma coisa daquela estrutura maior que eu mencionei anteriormente. Ele cria liquidez abaixo desses fundos aqui, ó. Esses fundos eles estão nivelados, estão muito próximos. Então aqui tem bastante gente comprando, tá? E o mercado ele vem nesse movimento, ele captura essa liquidez, que esse movimento de baixa aqui, e desenvolve um movimento contrário, porque normalmente a gente tende a ter esse tipo de movimentação, né? Quando o mercado ele captura algum tipo de liquidez, tanto abaixo dos fundos quanto acima dos topos, ele tende a fazer um movimento contrário, né? Então, quando ele faz esse movimento aqui de alta, eu traço uma Fibonacci desse movimento, tá? E eu busco por uma região de entrada, né? No caso aqui eu achei 61.8, 61.8 que estava confluindo com outro bloco de ordens. Essa região aqui, esse candle vermelho é um order block, um bloco de ordens institucional, né? Então, quando ele chega aqui, eu tenho duas confluências para mim estar montando uma posição, né? O meu order block, propriamente dito, essa região aqui, onde é uma região de, cara, essas regiões de baixo dessas estruturas assim, tendem a ser bons pontos para compra, entendeu? E como ele já criou todo esse contexto aqui atrás, é um bom ponto para mim estar comprando, tá? Eu tenho aqui 61.8 de Fibo, que para quem não conhece é um número importante, tá? Quando o preço chega nessa região de Fibonacci, né, ele tende muito a segurar, respeitar e fazer um movimento contrário, que no caso foi o que fez, tá? Eu entrei no trade aqui e eu fui gestionando ele e saí nele aqui, ó, né? O que significa gestionar, né? Fazer a gestão do trade. Eu entrei no trade aqui, né, onde está marcado aqui, nessa região, coloquei o meu stop loss aqui embaixo, né? E ele vai caminhando, ele vai indo, vai desenvolvendo ao meu favor, né? Quando ele chega num ponto que ele está, por exemplo, pagando o valor do meu stop, eu posso proteger ele, né? Então eu tiro o meu stop daqui e trago ele para o meu ponto de entrada, no caso aqui. Então eu meio que anulo o risco da operação, entendeu? E ele desenvolveu bem, cara, desenvolveu até aqui. Eu não, como é que diz, tipo, não enforquei muito o trade, porque eu tenho que dar espaço para o mercado se movimentar, né? Eu saí na gestão aqui, e foi basicamente isso, né? O mercado agora está desenvolvendo de novo, mas o trade foi esse, né? Eu saí basicamente aqui, né? Peguei essa movimentação inteira, deu 40 dólares e 66. E no outro trade que eu tenho aqui, no SDCAD que eu fiz também, eu tenho essa região aqui marcada, que é uma região que eu marquei igual no trade anterior aqui, uma região que eu marquei lá no tempo gráfico maior, um order block. E quando o mercado ele vem chegando próximo desse bloco, ele faz a mesma coisa que o trade anterior, basicamente. Ele cria liquidez, ele anda de forma lateral. E ele vem com esse movimento,
captura a liquidez dessa região aqui, ele testa, mitiga, a gente chama mitigar, né? Mitiga essa região marcada aqui em cima e depois desenvolve esse movimento de baixa, né? Esse movimento aqui que eu peguei também, saí na gestão, né? Então quando o trade estava pagando ali 1 para 1, já 2 para 1, eu trouxe o meu stop loss lá de cima até aqui embaixo. Daí ele se movimentou mais um pouco, eu trouxe ele até aqui. O mercado voltou, tirou aqui 17 dólares e 10 e tá ótimo. Então é basicamente isso. Esses dois trades aqui que eu fiz, né? Eu tô com um aberto no ouro aqui agora, mas esse fica para outro vídeo, outra explicação, que é um contexto meio parecido com o que está acontecendo agora nesses dois que eu mostrei, né? Mas é diferente, é um pouco diferente também, né? Basicamente isso. E é isso, galera.